Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos aguardando, o pessoal está entrando. Obrigada, Senhor. Obrigada porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Obrigada porque em Ti nós podemos todas as coisas. Obrigada porque em Ti nós somos amados. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Creia no que o Senhor diz sobre você. Amém, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Eu canto, gente, eu canto. Então, hoje eu quero falar sobre... Olá! Tudo bem? Tava cantando aqui. Quanto tempo? Tá sumida? Eu também nem não tô conseguindo fazer mais tanta live, né, devocional também, mas tenho feito. Como é que você tá? Então, na verdade eu marquei essa live aqui sobre sua mente é uma lixeira, porque eu quero deixar aqui compartilhar uma experiência e uma reflexão. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Me diz aí se tá me ouvindo bem, se o sinal tá bom, porque aqui é meio... Às vezes... Ah, tá. Coloca coração aí para avisar que eu entrei, porque também o Instagram não tem avisado, né? Então, essa semana eu tive uma experiência muito interessante sobre essa questão da lixeira. Eu tenho um celular e ele tem 128 GB, né, de memória, coisa pra caramba. Pra mim é assim, pro nosso dia a dia, né? Só que eu comecei a perceber que ele tava muito travado. E a gente tentava liberar a memória e nada, e eu fui apagando tudo e nada, e fui apagando e nada, e nada, e nada, e nada. E não conseguia, e eu precisando gravar vídeo para o treinamento, e eu não conseguia, e eu gravava, corria, ficava às vezes até de madrugada, porque eu gravava um vídeo, tinha que baixar, passar para o computador também às vezes não tinha memória, eu só gravava de um em um, não conseguia fazer, sabe? Eu não sabia mais o que fazer, e aquilo me incomodava, e eu falava, Deus, o que eu faço? Porque eu não consigo mais resolver isso, sério, eu tava assim,
Chegou uma hora do celular travar quase 100% a memória dele, né? Acabou praticamente e travou. Aí, na semana passada, de sexta para sábado, eu fui dormir, de sábado para domingo, eu fui dormir de madrugada, porque o Matheus estava gravando mais aulas, também que ele tem uma aula que ele dá, e eu tinha que tirar, salvar, foi uma confusão. E aí, resumindo, confesso que aquilo estava, de certa forma, me deixando triste, eu já não sabia como trabalhar. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque o meu celular é bom para gravar vídeo. Então eu imaginei e eu coloquei a expectativa nisso, né? E aí eu recebi um aviso dele que ele estava parando, né? Aí eu pensei, bom, vou ligar para assistência técnica, para o suporte da Samsung. E aí eu liguei para o suporte da Samsung. Nisso que eu liguei, a menina conversando comigo, e ela falou, mas estranho, ele não tá, ele tem muita memória, por que ele tá assim? Eu falei, não sei, eu sei que quando eu vou nos avançados lá em configurações, ele diz que tem 76 GB de 98 de foto, mas eu não vejo essas fotos. Ela falou, realmente as fotos não estão aparecendo. Eu falei, mas onde que estão essas fotos? Ele está ocupando quase o meu celular todo e eu não vejo. Aí ela falou assim, a gente começou a pesquisar, ela pediu, então você me autoriza a entrar no seu celular? Eu autorizei ela a entrar no meu celular. Eu passei, né, lá para ela, de lá ela acessa, e ela acessou meu celular. Nisso que ela acessou meu celular, ela começou... E aí ela falou assim, como é que tá a lixeira? Aí eu olhei a lixeira, a gente olhou, tava tranquila. Aí ela foi lá no Google Fotos. Ela falou, mas quando você salva aqui, ele fica na nuvem, né? Então não ocupa a memória do celular. Eu falei, pois é. Mas ela falou, deixa eu ver a lixeira. Aí quando ela viu a lixeira do meu celular, ela tava em mais ou menos... Tinha mais ou menos 2.800 fotos. Mas a lixeira do Google Fotos. Aí ela falou, posso apagar? Eu falei, pode. Ela apagou. Quando ela apagou, ela falou, liberou 76 GB de memória do seu celular. Tudo estava ali naquela lixeira que eu já não tinha mais acesso. E aí é que vem o que eu quero deixar aqui registrado. Na mesma hora, eu senti assim um alívio tão grande quando eu olhei aquele celular com tanta memória. Sério, eu respirei, porque dali pra frente a minha vida ia caminhar, eu ia parar aquela agonia, sabia? Sair daquela situação, eu estava paralisada. Eu estava com um computador sem memória, porque o meu computador que eu trabalho acabou e a gente devolveu para Lenovo. Era novo ele, eu comprei na pandemia, mas ele deu problema. E o meu celular estava travado. Então, quando ela falou assim, olha, você tem 76 GB de memória, na hora eu respirei, mas me veio uma sensação tão boa. E assim, imediatamente, o Espírito Santo ele não perde tempo. Imediatamente ele falou, olha como é que são as coisas. Você tinha um celular, você tem um celular, em que você estava tentando de tudo para aliviar ele, para liberar espaço. Mas nada resolvia. Mas quando você foi direto na fonte, quando você foi direto em quem resolve, rapidamente o seu problema foi solucionado. E aí ele falou comigo, quantas vezes na vida a gente fica padecendo, sufocado, com falta de ar, porque não vai direto na fonte.
E a fonte é Ele. E a gente fica sobrecarregando a nossa mente. E aí, por que eu falei sobre isso? Que o tema foi esse. A gente vai jogando coisas na nossa mente e não vai limpando. A gente não vai cuidando, a gente não vai ressignificando, que é dar um outro significado. A gente não vai tratando, a gente vai só colocando pensamentos ruins, sentimentos, traumas, coisas que as pessoas vão falando, mágoa, ressentimento ao longo da vida. Só que assim como no meu celular, quem chegou agora, depois você vai assistir. Assim como no meu celular, tudo isso, todas aquelas fotos antigas de anos em que de repente eu fui deletando, estava armazenado num local que eu já não tinha mais acesso. Passou do nível superficial, você entende o que eu tô falando? Passou do nível superficial. Estava muito profundo. Então existem coisas dentro de nós que já passou do nível superficial. Porque a gente não tratou quando estava lá no início. E só que o que acontece? Assim como a memória do meu celular, eu não estou falando aqui uma coisa que eu estou inventando, é verdade. Assim como o meu celular não tava conseguindo mais funcionar, a gente vai parando de funcionar aos poucos. O nosso cérebro vai ficando prejudicado. E aí eu vou entrar aqui. A neurociência explica isso. Quanto mais pensamentos ruins, sentimentos ruins, traumas, coisas que você não trata, vai ficando acumulado e vai como se fosse danificando o seu cérebro. Porque a nossa mente não é uma lixeira em que você vai jogando. Então vamos lá. Imagina uma lixeira, imagina que esse copo é uma lixeira, tá? E aí você joga um pensamento ruim, um trauma, raiva, mágoa. Então você imagina uma lixeira em que você joga tudo nela. Chega uma hora que você vai ter que pegar aquilo ali e jogar num outro local maior, né? Num local apropriado. Por quê? Porque essa lixeira não vai dar conta. E quando ela não dá conta, ela perde a utilidade dela. Além de ficar fedida, além de dar bicho. Então o que acontece é que quando você vai acumulando muitas coisas ruins na tua mente, você vai começar a ficar ruim por dentro. Vai começar a dar frutos ruins, a ficar estragada. E aí vem a mágoa, vem a raiva, vem as doenças emocionais. Por quê? Porque você foi acumulando e vive acumulando todo dia pensamentos de ansiedade, excesso de preocupação. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? E aí tem um Provérbios que diz assim, comenta aqui. Eu preciso saber se vocês estão aí porque aqui trava. Tem um Provérbios, Provérbios 20, Provérbios 25. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Eu fiquei pensando que seria, né, água em poço profundo. É uma coisa tão profunda, é tanta água, que só uma pessoa inteligente vai conseguir tirar aquilo para fora, porque é muita coisa. É muita coisa. Por outro lado, isso pode ser tanto pensamentos ruins quanto pensamentos bons, né? Então, os pensamentos de uma pessoa são como
água em poço profundo. Quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Então, se você faz da sua mente uma lixeira, você vai jogando, vai jogando, vai jogando, aquilo vai ficando tão profundo. E eu vou repetir, assim como aconteceu com o meu celular, eu testemunhei algo aqui em que Deus falou comigo profundamente. O quanto é importante você ressignificar e você dar um novo significado e você entender que a sua mente não é uma lixeira. Em todo tempo você precisa lançar fora os pensamentos ruins, lançar fora, combater. É combater na hora. É na hora. É na hora. É o dia todo pensando sobre o que você pensa. É o dia todo trocando pensamento. É o dia todo. Até que você... Que isso seja... Que esse seja o seu estilo de vida. Eu peguei aqui, ó. Oi, Cíntia. Oi, Carla. Pensamento negativo pode prejudicar a capacidade do cérebro de pensar, raciocinar e formar memórias. Podemos nem perceber conscientemente o quanto o pensamento negativo ele é capaz de consumir a nossa capacidade finita de recursos cerebrais. Por isso é que o apóstolo Paulo fala tanto sobre você pensar sobre o que você pensa, né? Na verdade, como é que eu vou dizer? Trazendo uma explicação mais clara. Mas ele fala assim, olha só, vamos pensar tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama. Nisso pensai. Por quê? Porque eu não posso admitir um acúmulo de lixo, de pensamentos ruins na minha mente. Você que está chegando agora, depois você assiste ao início. Eu contei um testemunho do que aconteceu comigo essa semana e foi muito interessante, através do meu celular. E ele deu ruim porque ele estava com a lixeira lotada e essa lixeira ninguém conseguia achar. Vai lá e ouve. E só foi encontrada pelo suporte. Eu não conseguia mais achar. E era impossível para mim conseguir apagar aquilo ali. Porque já estava incontrolável. Então você vai vivendo a vida e vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando coisas, situações. Você passa o dia inteiro pensando. Você não vai mais conseguir nem raciocinar. A sua mente está cansada? Comenta aqui se você tem sentido sua mente cansada. Hoje, por exemplo, eu tive um dia tenso. Com muitas coisas, muitos confrontos dentro de casa, situações. A gente passou uma semana aqui muito desafiadora. E se você não cuidar dos seus pensamentos, você já começa a ver monstros, situações enormes. Você começa a imaginar que está tudo conspirando contra você. Eu vejo tudo isso muito claro na minha filha menor. Ela está naquela fase da infância em que é muito intenso, é tudo muito intenso. É como se todos estivessem contra ela. Tudo isso é muito claro nela. E eu fico pensando em quantos adultos permanecem da mesma forma, com a mesma mentalidade de uma criança. Porque pega esses pensamentos ruins e vão deixando entrar. Você precisa tomar essa decisão. Minha mente não é uma lixeira. Escreve isso aqui, minha mente não é uma lixeira. Sabe, aquelas pessoas que te magoaram, as situações que você está pensando, você precisa ser inteligente. E trocar esses pensamentos, esvaziar sua mente. Como que eu vou esvaziar minha mente, Margarete? Você precisa praticar primeiramente a gratidão. E todo tempo você mudar. Veio o pensamento, você tem que ter um pensamento para combater.
Por exemplo, o meu celular, ele acumulou um número absurdo de itens na lixeira dele. Mas eu deveria ter começado a limpar essa lixeira há anos. Eu não limpei. Eu deixei acumular. E eu precisei de ajuda. Porque o meu celular parou. Então, antes que você pare, antes que seu cérebro não bata mais o tico com o teco, como fala, antes que dê ruim, você precisa se render e pedir ajuda. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu fiz essa oração essa semana, eu falei, Espírito Santo, eu tenho desafios, eu tenho compromissos e eu não tenho mais meios para trabalhar. Eu tô falando isso, eu fiz isso, eu falei, Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que fazer. E ele me deu essa ideia, eu liguei para assistência técnica e eu fiquei, gente, a sensação, e Deus falou tanto comigo naquele processo tão simples. É o que eu falo, o Espírito Santo, sabe, ele é tão com a gente, tão nosso, que ele te ajuda nos pequenos detalhes, naquelas situações que você olha e fala, eu tô cansada, a minha mente está esgotada de pensar nisso. Aí ele vai te dar uma ideia, ele vai te colocar diante de alguém, como diz aqui o Provérbios 25. Alguém que é inteligente vai te ajudar a colocar tudo isso para fora. Provérbios 25 diz assim, ó, os pensamentos de uma pessoa são como água em poço profundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Da onde que vem a ansiedade, gente? Da onde que vem a depressão? Tudo começa com os pensamentos. Tudo começa com um simples pensamento, uma gotinha que entra aqui e você vai pensando. A gente tem trabalhado isso até assim na treinamento, né, mente renovada, vida transformada, que um pensamento, se você pensa ele o dia inteiro, ele se transforma em sentimento. Quando você começa a sentir, em pouco tempo você está agindo. Porque aquilo vai se tornando real. Você se vê assim, coloca aqui, você se vê assim, uma pessoa que pensa muito, uma pessoa que fica remoendo muito, uma pessoa que vive agitada, com a sua mente agitada. Hoje a tecnologia, permita-se não pensar, permita-se não pensar, força seu cérebro, briga com ele, você que tem que dominar ele. Você deita, minha filha fala assim, mãe, como é isso? Deita, para e fala, eu não vou pensar em nada, eu vou olhar esta imagem. E se tiver que pensar, se sua mente está muito cansada, né, claro, a gente tem trabalhado até muito isso, essa questão da meditação bíblica. É pensar o que Cristo pensa, é pensar a palavra de Deus. Mas você não precisa estar o tempo todo lendo, ouvindo. Você está esgotando a capacidade do seu cérebro. E o que vai acontecer? Vai dar ruim. Isso não estou sendo profeta do caos, é fato. Vai dar ruim, porque é lixo. Vai dar ruim, vai dar bicho. Vai estragar. Como que estraga, Margarete? Doenças emocionais, o que mais tem hoje? Você vai estudar? Eu sou psicopedagoga. Gente, pelo amor de Deus, que loucura! Você começa a estudar essas áreas, você só estuda a doença. É doença. Eu falei uma amiga minha, você tá gostando da pós? Eu falei, olha, eu tô fazendo, mas chega a me dar um nó na garganta. O número de doenças que existem, que a gente não tem noção.
doenças de criança. Uma coisa louca. Então, onde que vai parar tanto lixo que você joga na sua mente, que você pega? É a internet, é a TV, é você mesmo, é a sua boca. Nossa mente não é lixeira. Como eu li aqui, você está tirando a capacidade do seu cérebro de raciocinar. Você tem que trazer por nível da consciência o quanto que você passa o seu dia pensando coisa ruim. Aí a Bíblia fala assim, olha só, não se preocupem, ó, não se preocupem com o amanhã. Para cada dia basta o seu mal. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A lixeira de hoje, você precisa jogar fora. Você precisa lavar com a água, deixar o Espírito Santo lavar, deixar ela limpa. Você cuida da lixeira da sua casa, mas não cuida da sua mente. Não adianta. Não adianta a gente cuidar de tudo e não cuidar da mente. Crenças erradas, mentiras que te disseram o que essa sociedade está dizendo. E aí o que vai acontecer? Você e eu vamos adoecer se dermos crédito a isso. Vai para a palavra. Entre as coisas que você tem acreditado, que você tem pensado, os lixos que você tem deixado armazenar na sua cabeça, você precisa o dia todo trazer a realidade da palavra. Sabe por quê? Eu vou repetir, como eu falei no início, depois você ouve. Vai chegar uma hora que a pessoa vai estafar. O seu corpo já está dando sinais. Se está dando sinais, é hora de parar, é hora de pedir o Espírito Santo, sabedoria, para abrir os seus olhos, para que você encontre pessoas. Para de atirar para todos os lados, sabe? A gente está se cobrando muito. Você tem que fazer o tempo inteiro, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer tudo. Parece máquina. Se você tem um carro, você cuida, você faz manutenção, porque senão ele para. Se você tem as coisas da sua casa, você faz manutenção, porque senão acaba. Por que você não faz manutenção de você, da sua mente? Como que eu faço manutenção? É claro que a renovação da mente, lendo a palavra, né? Declarando, mas você também precisa pausar, respirar fundo, deixar Deus conduzir os seus pensamentos. Você quer tomar a frente dele. Enquanto eu estava tentando resolver o meu problema com o meu celular, que eu contei lá na frente, eu não estava saindo do lugar, gente. Eu não estava saindo do lugar. Sabe o que eu tive que fazer? E Deus é tão lindo que Ele te dá estratégias. Eu pedi a Ele, para Ele me ajudar, porque eu não sabia como aliviar aquele celular. E acho que Ele foi me dando corda. Aí eu descobri que eu poderia salvar muitas coisas no YouTube e colocar no privado. O que eu fui fazendo? Eu passei uma semana aliviando o meu computador e tudo que eu tenho de HD e colocando no YouTube para ver se eu conseguia espaço para gravar a aula e editar. Eu fiquei enlouquecida. Juro para vocês. Mas eu também achei interessante porque eu não sabia que tinha essa possibilidade. Então eu tô jogando tudo no YouTube, ó. Fica a dica aí. Vídeos antigos, coisas que a gente tem em computador. Eu tô jogando tudo no YouTube, no privado. Fica pra vida toda. Não tem mais o risco de perder.
Gente, é parar. Isso aí, Keila, para de se cobrar, a gente parece uma máquina. E eu falo muito isso com a minha filha. Eu falo, filha, a gente tem que ter um momento do nada. De se retirar. Sabe? Deixar. Todo dia você precisa zerar aquele dia. E deixar o Espírito Santo lavar, te limpar. Purificar sua mente. E falar, não, hoje eu entrego tudo que está aqui. Tudo que aconteceu hoje. Essa semana surgiram tantas coisas aqui. E na minha família no Rio, né? Eu falei, eu não tenho como resolver. Não tenho. Eu não vou pensar. Eu não vou pensar na solução. Eu confio em Ti, Espírito Santo. O Senhor vai conduzir tudo. Eu não vou ficar pensando na solução. Não vou encher minha mente de besteira. Não vou ficar preocupada, porque a preocupação, quem já teve ansiedade aqui, ou quem tá tendo, pode colocar aqui o que você tá achando do que eu tô falando, se tá falando com você, isso aí, Keila. Chega a dar um nó aqui, ó, você sente isso aqui, isso é ansiedade, é um estrangulamento, pensamento acelerado. Pensamento acelerado, você não consegue não fazer nada. Tá lavando uma louça, tem que estar aprendendo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, tem que estar ouvindo algo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Está prejudicando o seu cérebro, mas também o seu emocional. E o seu espiritual, porque não tem espaço para Deus falar. Ontem eu estava assim, caminhando para isso. E aí eu cheguei em casa, eu deixo as meninas na escola, eu até postei uma coisa aí sobre enfrente o seu gigante. Eu já comentei que aqui eu fico muito sozinha. Eu e elas. Isso pra mim é um gigante, tá? Mas eu sei também que isso tá sendo muito bom pra construção da Margarete, da nova Margarete, do que Deus está fazendo na nossa família. Então eu agradeço essa parte, eu já entendi e tô... Mas existem outras coisas que para mim são desafiadoras. Uma delas é cuidar da casa, é algumas coisas que eu tenho que fazer, que a gente tem que fazer, e começa umas preocupações e tal. E ontem eu tava assim de manhã, começando. E aí eu começo a relacionar o que eu tenho que fazer, não faço nada. Aí eu tenho aqui é frio, minha casa é fria, gente. Como é difícil morar numa casa fria. É desafiador. A casa é fria. Tá sol lá fora, a casa é fria. Eu abro tudo para ver se entra uma claridade e tudo. A casa é fria. A vista é linda, mas a casa é fria. Você fica com frio o dia todo. Aí eu vou pro sol. Né? Eu fico sentada no sol. Ontem eu fiquei 2h30 sentada no sol, com um caderno e orando. Sabe por quê? Porque eu não tinha mais o que fazer. Aliás, vou mudar. Eu vou mudar a minha frase. Não é que eu não tinha mais o que fazer. Eu falei ontem que eu não queria fazer nada baseada na preocupação, na agitação e na angústia. Eu ia me permitir ficar ali, quieta, aliviando, né, os meus pensamentos, desobstruindo o que estava impedindo o fluir de Deus,
Porque o excesso, presta atenção, uma lixeira, eu tô falando de lixeira, uma lixeira lotada não serve para mais nada, se concorda? Pelo contrário, ninguém quer chegar perto. É podre. Vou repetir, para você ver se cai a ficha aí. Começa a perder a função dela, né? Que é armazenar lixo. Ela tem essa função, ela tem. Mas se ninguém vem, ela não tem um buraco nela, né? Ela vai transbordando. Foi o que aconteceu com o meu celular. Repito, depois você assiste lá. Não é isso? Só que no caso dessa lixeira física você tá vendo. Mas e você e eu? Eu costumo dizer, eu sempre vou falar sobre isso, é cupim, mas só que tá te destruindo de forma tão sutil e vai te dando agonia. Quem passa o dia agoniado? Então, em nome de Jesus, desacelera. Pausa. Escolha momentos da sua vida em que você não faz nada. Nada. Bebe água, senta numa cadeira, fecha o olho, relaxa, passa aqueles momentos, agora sou eu e você, Deus, sem nada. Você não precisa estar com Deus e se cobrando porque você tem que ler 5 textos, sabe? Tá com Deus, mas tá assim. Quantos que eu li hoje? Aí você, daqui a pouco você ora, li, hoje eu orei, hoje eu fiz o meu devocional. E ó, mete o pé. Não. Isso não é relacionamento com Deus. Isso não é calmaria. Tem um texto que diz assim, ó. Na quietude e na confiança está a nossa força. É Isaías 30:15. Na quietude e na confiança está o nosso vigor. Na quietude. E esse texto, ele está falando para o povo de Israel, porque na verdade eles podiam ter desfrutado disso, mas eles não desfrutaram, porque eles não quiseram ficar na quietude. Então é quando você se aquieta, quando você se acalma, quando você para de pensar, de jogar lixo na sua mente. Por quê? Porque quando você decide passar o dia inteiro pensando, ansiosa, porque isso é uma decisão, tá? Isso é uma decisão. Você está dizendo, eu quero permanecer no controle da minha vida. Sabe qual é o maior presente que Jesus te deu e me deu? É o Espírito Santo. Quando ele morreu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu tudo, mas ele deixou o Espírito Santo para te ensinar a viver, para me ensinar, para que você não ficasse o dia inteiro pensando, se gastando, fazendo conta, desesperado, tentando resolver tudo, quando na verdade ele só está te olhando e falando. Minha filha, quando você vai olhar para mim? Meu filho, olha para mim. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Meu maior prazer é resolver isso aí. É te ensinar, é te orientar, é te dar sabedoria, é te guiar. Mas você quer ficar pensando. Aí a gente vai para outra palavra. Quem vai conseguir, o que vai adiantar você pensar? O que você vai acrescentar em ficar pensando? Me diz. Então, olha, isso aí, Rô, só um minutinho. A palavra de Deus diz assim, ó.
Perdi o texto, espera aí. Quem lembra aí? Espera aí, perdi. É Mateus 8. Não. Perdi. Qual de Mateus 6:27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? A gente pode aplicar em qualquer situação, né? A pré-ocupação. Então você está se preocupando de algo que você nem sabe se vai acontecer. Porque a ansiedade, ela faz isso. Você começa a se preocupar com coisas que você não sabe e nem imagina. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você que pensa muito. Um segundo, um minutinho aí. Pensa. Eu vou até pegar uma água e vou voltar. Pensa aí, se tudo que você tem pensado tanto na solução, se acontece exatamente da forma que você imaginou. Se você conseguiu achar alguma resposta. Ou se Deus te surpreendeu. Coloca aqui pra mim, vou pegar uma água. Não entendeu? A gente tem o hábito de pensar muito nas situações. A gente fica pensando. Seja quando você tem algo a resolver, você fica pensando como vai resolver e aquilo vai te consumindo. Ou por conta de uma ansiedade, do medo, de algo que você também cria, você fica pensando no que vai acontecer de ruim. Eu quero que vocês sejam sinceros. Se o que acontece de fato no seu dia a dia é exatamente o que você tinha pensado, ou você perdeu tempo pensando? Tenho algo a resolver, eu fico pensando. Meses pensando, angustiada com aquilo. Como é que vai acontecer? Como é que eu vou resolver isso? Como é que vai ser? Aí se eu fizer isso, aí se eu pegar isso, aí se eu pegar aquilo. Adiantou? Entendeu a pergunta? Entenderam? Exatamente. Você perdeu tempo pensando. Só que o problema, gente, escuta o que eu vou falar. O problema não é só a questão de você perder tempo. É como eu li aqui, isso está danificando o seu cérebro, a sua capacidade de raciocínio, o seu entendimento, a sua consciência vai sendo prejudicada. E o seu emocional vai sendo destruído. Você pode estudar o quanto você quiser a palavra de Deus. Mas se você não deixar a palavra curar o seu emocional, se você não se render, o seu emocional ele vai roubar a tua fé. Porque o emocional ele é muito real. Ele é o que você tá vendo, sabe? Ele é a sua carne gritando.
Então você sente aquilo. A palavra de Deus, ela é fé. Você tem que estar muito cheia, o teu espírito tem que estar transbordando para ele derrubar o teu emocional, senão o teu emocional ele vai minando a tua fé. Porque você começa a olhar aquilo e aquilo vai ficando cada vez mais distante. Você tá aqui, tá no início, você recebe uma palavra. Aí você acha que aquilo vai acontecer, vai demorando. A doença ou aquela situação que você não vê aquilo acontecer, aquela pessoa que está roubando sua paz, aquele medo e tal, aquilo vai roubando a sua fé, você vai olhando aquelas circunstâncias e a palavra de Deus vai se afastando de você. Não que ela se afaste de você, você vai perdendo o foco dela. Deus está ali, Deus é imutável, ele não se afasta de você, nada vai te separar do amor dele, o Espírito Santo está sempre ali, mas você que vai, sabe aquela coisa assim, você vai sendo puxada pelos seus sentimentos, que começaram onde? Nos seus pensamentos. Então aí que eu vou falar isso, Rose, não é uma reprogramação da mente, só que qual é o grande erro? Qual é o grande erro? É que a gente não consegue reprogramar a mente por força de vontade. A gente não consegue nós reprogramarmos somente a nossa mente se não nos rendermos ao Espírito Santo, porque vem dele. Se estamos falando que queremos pensar como Cristo pensa, se queremos ter a mente, de Cristo, se queremos entender a palavra de Deus, não se trata de pensamento positivo que você fica reprogramando, não, é mais profundo. E aí você precisa ter intimidade, buscar essa intimidade com o Senhor e declarar a palavra dele, porque a palavra dele é viva. Então eu não falo mais, eu sou fracassada, não falo mais essas coisas. Por quê? Porque a Bíblia não me diz isso. Então eu não falo. Eu falo o que a palavra fala. É claro que isso vai reprogramar a minha mente, mas uma reprogramação que tem a ver com a minha nova identidade em Cristo Jesus. Michele! Então, a sua mente não é lixeira. Cuida da sua mente. E você alimenta a sua mente com pensamentos e com o que você fala. Agora, você tem se sentido ansioso? Porque esse é um resultado de uma mente que virou depósito de coisas ruins. Como que você vai viver, vai ser livre, se você cultiva pensamentos ruins? Como que vai entrar coisas novas? Como que Deus, até mesmo como que Deus vai te dar coisas novas se o teu recipiente está lotado, não entra? Você está muito agarrado no que você está vendo. Então você tem que durante o dia começar a esvaziar. É um processo. Vem um pensamento ruim, vem na cabeça de todo mundo. Não se culpe porque ele vem. O problema é o que você faz com ele. Eu tô falando para vocês, essa semana nós recebemos aqui muitas notícias ruins. Pra gente aqui, que tem a ver com a gente aqui, mas com a família. E também com a família, É claro que na hora vem aqueles pensamentos.
Meu Deus, o que será? Como é que vai ser? Como é que e agora? Eu não tenho como resolver isso, não tenho como... Não, não. É nessa hora que você tem que se posicionar. Não aceito esse pensamento. Esse pensamento não é de Deus. Não é de Deus. Não é. Você precisa ter esse entendimento. Filipenses 4. Pensar aquilo que for bom, puro, nobre, agradável, amável, né? Vou ler aqui o texto. Não são exatamente essas palavras, mas eu falo também porque é tudo que está na Bíblia. Aqui, ó. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. É isso aí, Jesus é lindo. E vai declarando. E foi isso que eu fui fazendo. A semana toda, declarando. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, você já não entra numa crise de ansiedade. Por quê? Porque você já começa a rebater, você tem que começar a rebater no início. Você tem que se olhar e falar, não, eu tô... Vai chegar uma hora que você não vai precisar tanto mais, isso não vai te abater. Mas no início você também não tem que se cobrar. É muita cobrança, muito autocobrança. Para com essa autocobrança. Quanto mais você fica se cobrando, é porque você está querendo assumir o controle da sua vida. Renda-se, se cobra menos. O pensamento vem, Keila, mas a gente tem que rebater na hora e parar de se cobrar. Ontem eu falei, gente. Ontem eu falei, Espírito Santo, tem áreas que eu ainda me sinto muito imatura. Me ensina. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, que a mente da gente perde o controle. A mente da gente, sabe o que é perder o controle? Eu vou trazer de novo para a lixeira. É porque está lotado. Você precisa olhar para a sua vida, para a sua história. Você precisa sim entender o que aconteceu na sua vida. Se você tem uma história de vida em que você sofreu, que você passou uma vida, né, em que você hoje de repente é uma pessoa insegura, você tem que ver por que você é insegura. Pessoas inseguras têm raiz na infância, sim. Só que se você achar que é normal ser insegura e ficar falando que é insegura, você vai ser insegura. Porque a Bíblia diz que assim como você pensa, você é. Assim como você pensa na sua alma, você é. Então, só que você pensa, por que você pensa? Porque alguém te fez pensar algumas circunstâncias. Então, isso é um pensamento ruim que você jogou e tomou como verdade. A sua lixeira tá... A sua lixeira, olha. A sua mente, assim como a lixeira, já está transbordando. Esse contaminar é porque está transbordando já está pegando. E o problema não é só contaminar você, é que contamina todos que estão à sua volta. Você se torna uma pessoa tensa, estressada, medrosa, insegura. Tô falando o nome de alguém? Porque a gente vira isso. E eu falo isso, gente. Eu estou aqui diariamente falando isso. Sabe por quê? Porque eu tenho casos. E eu sei que é isso na pele. Quando chega lá na frente, a conta é alta. Não é porque Deus é ruim. Não é porque nada disso. É porque você não cuidou cedo.
E aí, quando chega lá na frente, afeta seu emocional, afeta seu sistema digestivo, afeta o seu organismo, afeta muita coisa. Quanto mais você vai acumulando pensamento ruim. Quando você entende quem você é em Deus, você precisa mudar esse olhar. Porque o olhar de um filho de Deus, ele não pode ser um olhar pessimista. Ele não combina com Jesus, não combina. Agora você não está sozinho. Você precisa entender que você tem o Espírito Santo, ele vai te ajudar nesse processo. Você precisa sim de ajuda de pessoas sábias que vão te ajudar nesse processo. Você precisa se render. Fazer o que tem que ser feito, mas se cuidar, para você não parar. Porque a ansiedade, gente, ela vai te consumindo. Você vive, eu já passei noites acordadas pensando em como estaria minha vida hoje. E eu posso te dizer uma coisa, não tem nada a ver minha vida hoje com o que eu imaginava e com o que eu temia, nada a ver, nada. Eu podia passar meses acordada, eu nunca ia imaginar que eu estaria morando num outro estado. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar fazendo live. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar gravando vídeo. Eu nunca ia imaginar nada disso, mas nada. O que falta em nós é confiar em Deus. Confiar que Ele, os seus pensamentos têm que estar todos os dias entregue a Ele. Então vamos fazer uma oração. Comece a pensar sobre o que você pensa. Comece a entregar cada coisa que está te angustiando. Vamos jogar fora, vamos jogar naquele depósito de lixo. Tudo isso que você está acumulando aí, em nome de Jesus eu declaro. Eu declaro e eu profetizo mentes saudáveis, limpas, lavadas pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, essa mentalidade carnal, ela não pertence a você, porque você tem a mente de Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nem fica repetindo, eu tenho muito pensamento ruim, eu tenho medo disso. Não fica falando isso. Na hora que vier um pensamento, você rebate ele. Agora, para um pouco, você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você não precisa dar conta de tudo. Você não é uma máquina. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa estar o tempo inteiro produzindo. Você não precisa estar o tempo inteiro produzindo. Você precisa deixar Deus cuidar da sua vida. Você precisa deixar o Espírito Santo te ensinar. Você precisa deixar Ele abrir os seus olhos. Você precisa escolher a melhor parte. E a melhor parte é sempre estar aos pés do Senhor. Tá chegando o final de semana aí. Tá chegando o final de semana. Se você não tem tempo em casa, se você não tem condições em casa, mas sempre tem, ponha limites para você. Se tranque um pouco no quarto, fala, não, agora eu vou ficar sozinha um pouquinho, eu e Deus. Eu vou ficar aqui quieta. Quieta. Aquieta a tua alma. Porque está batida, ó minha alma, o salmista Davi falou, espera em Deus assim, porque eu te louvarei. Eu me lembro dessa oração de Davi num dos dias mais angustiantes da minha vida, quando eu recebi a notícia de que a Ana Beatriz ela ia ficar na UTI. Eu senti uma dor tão grande
tão grande naquele dia. Eu chorava muito. Eu chorava muito. E naquele dia eu me lembro deitada na cama, eu me lembrei de Davi. E Davi falava: ei, alma, por que você está abatida? Espera em Deus. Porque você vai louvá-lo, você vai agradecê-lo, você vai ter um momento de celebração. E eu parei, naquele momento, eu falei comigo mesmo: Margarete, por que você está abatida? Espera em Deus. Naquele momento eu me lembro, o Senhor me revestiu ali, me encheu de uma força que não era minha. Não era minha. E aquela angústia saiu. Aquela angústia saiu. Então, em nome de Jesus, fala agora: ei, Rose, por que você está abatida? Ei, Keila, fala seu nome. Espera em Deus. Espera em Deus. E o esperar na Bíblia não é um esperar sentado. É um esperar sentado. Não é um esperar sentado sem... Não, você continua semeando, você continua crendo, você continua declarando, você espera com boas expectativas. É esperar no verbo esperançar. Esperar, confiando. Em nome de Jesus, para de pensar. Basta o dia de hoje. Cuida da sua mente. Deixa o Espírito Santo inundar sua mente, para que você só tenha pensamentos dele. E ele vai providenciar tudo que você precisa. O que você precisa, ele tem. Ele já te deu. Que você precisa entrar nesse descanso para receber. Sua mente não é uma lixeira. Nem de coisas que você pensa e nem de coisas que os outros pensam. Proteja a sua mente. Quando vier alguém com pensamento ruim, você ou entra em off ali ou você fala: olha só, vamos pensar coisa boa. Vamos pensar e declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Mostra para aquela pessoa. Jesus não ficava ouvindo desgraça dos outros, isso não. Você acha que Jesus ia ficar sentado, escutando tanta... Não, ele ia mudar aquela história ali. Seja essa luz também. Não deixa ninguém jogar nada na sua cabeça. E nem você na dos outros. Amém? Amém. Fez sentido essa palavra para vocês, gente? Recebe essa palavra. Coloca aqui, ó. Eu tenho a mente limpa. Eu tenho a mente de Cristo. Vou até botar aqui, ó. Eu tenho a mente de Cristo. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, desculpa, eu me lembrei, eu pensei o seguinte: se entendemos que temos a mente de Cristo, se entendemos que somos templo do Espírito Santo, para de jogar coisa ruim. Para de jogar coisa ruim no templo do Espírito Santo. Amém? Fecha a tua boca. Começa só a agradecer. Amém? Tô querendo fazer um aulão aí sobre ansiedade. O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu printar aqui.
Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, eu li Provérbios 25. Li. Ainda tem um outro texto que eu vou ler agora aqui rapidinho. Mateus 6:34, Filipenses 4, aquela parte que Filipenses 4:8, e Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu vou encerrar aqui. O Senhor está dizendo o seguinte para você e para mim. Você está pensando aí um monte de coisa, mas eu é que sei que pensamento eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Tanta coisa de ruim, de mal que você está pensando, mas eu tenho pensamento de paz para te dar o fim que você deseja. E toda vez que eu leio esse texto, eu penso numa coisa. O que eu desejo de fato, só o Senhor sabe. Porque a minha mente, muitas vezes carnal, né, meus pensamentos e meus sentimentos, certamente me fazem acreditar que eu desejo algumas coisas. Mas no final das contas, no fundo, só o Senhor sabe o que de fato me faz feliz. E é por isso que a gente é tão insaciável, porque a gente fica querendo coisas que não são a de fato que desejamos. Pegou essa daí? Pegou essa daí? Então se renda. Renda os seus desejos a Ele, se submeta a Ele, que você vai ver. Os seus desejos naturais, que Ele você vai ver. Amém? Cadê vocês? Entenderam? Pegaram essa daí? Depois vocês assistem quem entrou agora, lá do início, eu conto a história, porque essa questão de mente, de lixeira, o tema hoje era sua mente é uma lixeira, e eu conto isso. Amém? Tô querendo fazer um aulão sobre ansiedade, perguntei aqui. O que vocês acham? Vamos. Amém? Tchau, gente. Olha, guarda a mente de vocês. Sempre que vocês lembrarem de mim, eu vou ecoar aí, ó. Que ecoe na sua mente hoje, a partir de hoje. Guarda. Eu vou guardar a minha mente, eu preciso guardar a minha mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Gente, amém. Sua mente não é uma lixeira. Sua mente é um pedacinho do céu. Ai, ai. Sua mente é... Tchau. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Keila. Amém, amém. Tchau.